Oi, gente! Meu nome é Cindy. Se você tá chegando aqui agora, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou mamãe de 2, mamãe da Pietra e do Theo, e estou gravidinha do Baby 3. Então agora mamãe de 3, na verdade. Recentemente eu contei pra vocês aí, anunciei a gravidez pra vocês. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra contar um pouco pra vocês sobre como que foi que eu descobri, como que eu desconfiei, como que eu descobri, quais foram os meus primeiros sintomas, que vocês estão perguntando bastante lá no Instagram. Pra quem assistiu o vídeo, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas pra quem já assistiu... Pra você que ainda não assistiu, né? Vou falar agora, né? Estou falando. Eu tive um falso negativo nessa gravidez. Fiz um teste de farmácia que deu negativo, que eu estou grávida. No caso, eu fiz depois do beta-HCG e foi quando confirmou, né? Confirmei através do beta-HCG a gravidez. Então também quero falar um pouquinho sobre isso. E enfim, vou dar alguns detalhes aí do que eu senti, como que eu desconfiei. Como que eu descobri mesmo tendo esse falso negativo, como que eu sabia que era um falso negativo, que não era realmente negativo, por que eu decidi fazer o beta-HCG pra confirmar, e enfim, contar todos os detalhes aí, tá, da descoberta, e é isso. Vamos lá, vou voltar um pouco a história pra vocês entenderem, pra ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. O meu caçula, o Theo, ele tem 1 ano e 6 meses, esse mês agora ele faz 1 ano e 7 meses, e eu ainda amamento ele. E por amamentar, eu sempre fico um bom tempo, assim, no mínimo 1 ano, sempre fiquei, né, nas minhas 2 gestações, eu sempre fiquei no mínimo 1 ano aí sem menstruar por causa da amamentação. Então, a minha menstruação voltou quando o Theo, em janeiro, quando o Theo tava com 1 ano e 5 meses. Eu fiquei de quando ele nasceu, a gente tem aquele sangramento pós-parto, né, mas depois do sangramento pós-parto eu fiquei de quando ele nasceu até ele completar 1 ano e 5 meses sem menstruar. Minha menstruação não vinha, mês nenhum, dia nenhum, nem um pouquinho, nem uma sujeirinha, nada, eu não menstruava. O que era muito bom pra mim. Até que em janeiro, dia 6 de janeiro, lembro que foi até quando a gente ia viajar pra praia, eu fiquei muito chateada, que eu falei, poxa, agora que eu vou pra praia, a bendita da menstruação resolve descer. Parece que ela ouviu falar, praia, vou ali fazer uma visitinha pra Cindy. No dia 6 de janeiro veio a minha menstruação, depois, né, minha primeira menstruação, assim, depois que o Theo nasceu. E aí durou assim uns 5 dias e foi uma menstruação normal, então, né, que eu vi, que eu falei, às vezes é só um sangramento de escape. De começo, assim, eu pensei que era sangramento de inidação, assim, que veio um pouquinho, porque começou bem pouquinho, eu falei, putz, mano, será que é, né, sangramento de inidação? Só que aí depois veio mais e normal, aí eu falei, não, é menstruação mesmo normal, voltou. É isso, aí durou ali de 4 a 5 dias, que é o que dura, né, mesmo. Aí chegou em fevereiro, dia 6 de fevereiro, e aí minha menstruação não veio. E aí eu falei, estranho, né? Porque minha menstruação, quando eu tô menstruando, minha menstruação é sempre reguladinha. Ela não atrasa, nem um dia. Dá o dia certinho, ela vem sempre, todo mês no mesmo dia. Sempre foi assim minha menstruação. Então, eu já estranho assim quando atrasa, né? Mas, atrasou ali de cara e eu falei, não, vamos esperar uns dias ainda pra ver, né? Porque... não sei, vai que tá desregulada, nunca aconteceu, mas vai que aconteceu agora, porque eu ainda amamentava, a menstruação voltou, mas eu ainda amamentava, então eu falei, não, vai que tá desregulada. Aí, atrasou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quando deu 5 dias de atraso, eu mandei mensagem pra minha amiga, pra Camila, e mandei pra ela, né? Aí ela já ficou, ai meu Deus, será que é o Baby 3? Pra quem, acho que, não sei se eu já falei sobre isso. Eu falei isso no vídeo da descoberta, mas eu vou falar aqui de novo pra quem não viu. A gente não tava tentando, isso é uma pergunta que várias pessoas fizeram. A gente não tava tentando engravidar, mas a gente também não estava mais se prevenindo. Nós estávamos literalmente abertos à vida. A gente parou de se cuidar e entregou nas mãos de Deus. Porque nós queríamos mais filhos. A gente sempre quis, assim, o Breno sempre quis ter no mínimo 3 filhos. E eu falo que eu quero ter 5, né? Sempre falei que eu quero ter 5 filhos. Eu não sei se a gente vai ter os 5, se vamos parar agora nos 3. Mas a gente era certeza que a gente queria ter o terceiro. O terceiro era certeza. Então, o que a gente fez? Da gravidez do Theo, a gente tentou. A gente realmente planejou. A gente ficou de olho em período fértil. O dia que eu tava fértil, eu falei, não, amor, hoje eu tô fértil, vamos namorar. Aí a gente ia e tentava realmente ter o Baby 2, que foi o Theo, no caso. Mas essa gravidez, não. A gente não tava tentando, né? Então, assim, nós não estávamos, nossa, amor, tô no período fértil, vamos. A gente não. Só que a gente também tava se cuidando, quando a gente namorava, assim, né? Sentia vontade normal de casal. A gente namorava sem se prevenir.
Mas sem se preocupar também, porque tem que ser no dia fértil, nada. Era quando a gente queria mesmo. Aí eu anotava, né? Eu sempre gostei de anotar os dias que a gente tinha relação, né? Eu anotava no aplicativo pra depois eu saber, até mesmo pra eu ter uma noção de quando eu engravidasse, pra eu ter uma noção de quando foi eu engravidei. E eu até tenho anotado que em janeiro, a gente não teve relação no meu dia fértil, no dia exato. Só que a gente teve uns 2 ou 3 dias antes. E depois que eu tava desconfiada da gravidez, né, depois que atrasou, eu fui ver umas coisas na internet e eu vi que geralmente quando é mais fácil de você engravidar, você tendo relação uns 2 dias depois do período fértil mesmo, do dia da ovulação, né, no caso. Porque é o tempo, assim, que o espermatozoide leva pra encontrar com o óvulo ali, sabe? Não sei explicar direito pra vocês, mas foi isso que eu entendi. Aí quando eu vi isso, eu falei... Então, certeza. Aí que eu tive, né, desconfiei mais ainda. Mas calma que a gente vai chegar lá. Eu tô só explicando pra vocês, né, aqui que não foi, que a gente não planejou, mas que a gente já queria, então a gente entregou nas mãos de Deus, que quando fosse a hora certa, ele mandaria pra gente. Então aí tinha motivos pra eu desconfiar de uma gravidez. Então aí eu falei pra Camila, e aí ela falou, eita amiga, será, né, que é dessa vez? Quais foram os sintomas que eu comecei a sentir, que me fez, né, ficar meio assim? Assim que minha menstruação, nos primeiros dias, né, que minha menstruação atrasou, eu me senti bastante inchada, um inchaço assim mesmo no pé da barriga, sabe? Acredito que seja no útero mesmo. E cólica, eu sentia bastante cólica, só que não vinha minha menstruação. Ficava aquela coliquinha, o útero inchado, aquela sensação de inchaço assim que eu apertava e me sentia inchada, e uma cólica e nada da menstruação vinha. Cólica pode ser um sintoma de menstruação, mas pode ser um sintoma de gravidez também, né? Caso a menstruação não venha. Então, era um sintoma já de gravidez. Só que eu não sinto enjoo, sabe? Essas coisas assim, que tipo, não, dá a cara que é, né, coisa de grávida, enjoo, essas coisas, porque eu não sinto, em nenhuma gravidez minha eu senti. Então, a única coisa que eu senti no comecinho foi isso. E muita fome também. Eu tava sentindo muita fome também, eu tava comendo muito, tipo, do nada, assim, passei a comer muito. E foi exatamente assim na gravidez da Pietra. E aí... Eu não sei, eu acho que eu não sei explicar, mas acho que quem é mãe, quem já engravidou, acho que sente, sabe, né, vai me entender, a gente sente, né, quando a gente tá grávida. Eu já tive alarmes falsos depois que o Theo nasceu, né, tipo, eu já fiz vários testes, assim, de gravidez, porque achei que tava grávida, alguns eu até gravei aqui pro canal. Só que eu não tava, e tipo assim, quando eu fiz os testes, dentro de mim eu sabia que eu não tava. Mas sabe que dava aquele medinho? Eu falei, vou fazer o teste pra saber. Mas eu sabia que não era. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez, dentro de mim, assim, eu já tava... eu acho que agora foi, eu acho que agora eu tô. Aí foi o que aconteceu, de eu olhar lá no dia que eu tive relação e eu vi que tava perto do período fértil. Eu falei, eu acho que realmente, né, dessa vez foi. Só que ficava com medo, com esse receio de colocar na cabeça, né? Então, ao mesmo tempo que eu, dentro do meu coração, eu sabia que eu tava, né? Eu ficava, eu sei que eu tô. Ao mesmo tempo, eu ficava na minha mente, não, vamos esperar pra saber, pode ser que só esteja desregulada, não cria expectativa. Então, era assim, era a emoção brigando com a razão, sabe? Tipo, o coração e a mente brigando. O coração falando que eu tava grávida, e a mente falando que não, que era melhor esperar pra descobrir, que era melhor, né, eu esperar o teste e tudo mais. E aí, eu não fiz logo o teste de cara, já tava 5 dias atrasada. Por que eu não quis fazer o teste? Porque não foi a primeira vez que eu tive falso negativo. Na minha primeira gestação, na gestação da Pietra, eu tive 3 falso negativo. 3. E foi exatamente, tipo assim, igual essa gravidez. As sensações, assim. Eu né, tinha pra mim, dentro de mim, minha menstruação atrasou, né, na gravidez da Pietra. Nunca tinha atrasado, era todo dia 14 ou 16. Ixi, agora eu esqueci, era 14 ou 16 de outubro, sem falta vinha, todo mês o mesmo dia. E aí chegou no mês de outubro, não veio. E aí a gente também, a gente tinha tido relação sem se cuidar. E aí o Flívio tava no período fértil também, então aí eu já tinha certeza que eu tava. Só que aí eu fiz teste com acho que 5 dias de atraso, deu negativo. Depois de uma semana eu fiz outro teste, então deu uns... Não, eu fiz um com 2 dias de atraso, deu negativo. Depois de uma semana, com uns 9 dias de atraso, eu fiz outro, deu negativo também. Depois de mais uma semana, que dá uns 16 dias de atraso, né? Eu fiz o terceiro e deu negativo de novo. E aí, com 20 dias de atraso, que não vinha, né? A menstruação não vinha. Eu fiz o 4º teste, que foi o único que deu positivo. O 4º teste de gravidez, teste de farmácia, no caso, né? Foi o único que deu positivo. Eu já tava grávida. Então, eu já sabia que eu tinha esse histórico de ter falso negativo. E eu falei, se eu fizer agora e der negativo, pode ser que a gravidez esteja muito recente. E o hormônio, né, que é o HCG, que é o que detecta na urina quando a gente tá grávida, na urina e no sangue, pode ser que ainda esteja muito fraquinho, porque tá muito recente a gravidez. Quanto mais avançada a gravidez, maior a quantidade desse hormônio, né? Como eu acredito que tava bem no comecinho, eu falei, não, vai que a quantidade de hormônio tá bem pequena ainda e dá negativo, mas na verdade eu tô grávida e eu vou fazer o teste, gastar dinheiro, vai dar negativo
eu não vou acreditar que é negativo, porque eu não confio nos meus testes de gravidez negativo. E aí eu vou ter que esperar pra fazer outro, e eu vou ficar só nessa ansiedade, só nessa expectativa. Eu falei, não vou fazer agora. Aí passou mais uns dias, eu não vou saber dizer exatamente quantos dias, mas foi passando, né, os dias. E aí teve um dia que eu passei muito mal. Que eu acordei assim, muito mal, com muito mal-estar, muita fraqueza, sabe? O Teozinho tá chorando. O Breno tá lá com eles. Passou. Não passou. Pronto, continuando. Que eu um dia acordei assim muito mal, com muita fraqueza, muito mal-estar. Eu até mandei mensagem pra Camila. E aí eu falei pra ela, eu falei, nossa, amiga, eu acordei tão ruim hoje, tão pra baixo, sabe? Tão desanimada, com mal-estar, com fraqueza. Parecia que eu tava com azia também, sabe? Uma coisa ruim assim, tipo uma queimação assim. Nossa, um dia que eu tava muito brocochô, não tava afim de aparecer no Instagram, porque eu não tava aguentando, tipo, ficar muito tempo em pé, sabe? Eu precisava fazer as coisas, né, pras crianças, porque eu tenho 2 filhos. Então, só que eu não tava aguentando ficar muito tempo em pé, eu ficava um pouco em pé e já me sentia fraca. Eu tava sentindo um pouco de falta de ar também, sabe? Tipo, eu tava respirando normal, mas parecia que o ar não entrava, uma coisa assim, uma sensação bem ruim. E aí, foi uma coisa também que eu falei, mano, isso não é normal, né? E na gravidez do Theo, tudo foi comparando. Na gravidez do Theo, nos 3 primeiros meses. Os 3 primeiros meses da gravidez do Theo foram bem ruins pra mim. Eu passei mal, assim, tive mal-estar nos 3 primeiros meses. Porque eu amamentava a Pietra ainda também. Então, eu acredito que eu não me alimentava bem. Aí eu amamentava a Pietra, tava grávida, meus nutrientes estavam indo tudo pro bebê e pra Pietra. E eu tava ficando sem. Então, eu ficava fraca, com mal-estar. Então, aí eu pensei, se eu estiver grávida, eu tô fraca também. Porque eu tô grávida, amamentando o Theo e não tô me alimentando direito. Então, foi mais uma coisa, assim, que me fez desconfiar, né? E aí, os dias passando, e eu naquela já expectativa, aquela ansiedade, eu comecei a compartilhar com vocês no Instagram, né? Que eu tava atrasada, e todo mundo no Instagram, faz o teste logo, assim, dia baby 3. E eu, não, gente, calma, eu acho que não é não. E esperando atrasar pra fazer o teste. Aí, com 14 dias, que foi dia 18 de fevereiro, foi quando eu fiz o teste, que foi o que eu gravei pra vocês, que foi o que deu negativo, que inclusive eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, gente, eu não sei se ele vai focar pra vocês, mas ó, dá pra ver, né? Que tem só uma listrinha deitada que ela tá bem apagadinha já. Ficou mais forte no dia, eu mostrei pra vocês no vlog, mas ó, só tem uma listrinha. Que, né, negativo no caso. Aí deu negativo, e aí na hora que eu vi eu fiquei um pouquinho triste, né, um pouquinho chateada, porque igual eu falei pra vocês, no fundo, no fundo não, a gente queria, né, então eu fiquei meio assim. Só que ainda tava 14 dias de atraso só. Então eu falei, putz, pode ser um falso negativo, velho. Eu não devia ter feito agora, eu fiz por causa da ansiedade, mas não tirei da minha cabeça que podia ser gravidez. Então, tipo, não adiantou fazer. Eu fiz porque eu pensei, se der positivo, eu já descubro que eu tô, né, logo. Mas aí, se der negativo, eu não vou conseguir tirar da cabeça que, né, ainda pode ser uma gravidez. E aí, o que eu falei? Eu falei, eu não vou ficar fazendo teste de farmácia, porque pode ficar dando negativo, eu sei como que funciona já comigo. Dia 23, que foi o dia que eu descobri a gravidez, eu tinha consulta de dermatologista. E aí eu falei, eu vou aproveitar, que eu vou pro centro da cidade, né, que eu tenho consulta, e vou fazer o beta-HCG. Vou em alguma clínica lá no centro e faço o beta-HCG, que sai o resultado no mesmo dia já. E aí, se der negativo, se desse negativo, no caso beta-HCG, aí eu ia ter certeza que era negativo, né? Eu ia tirar da minha cabeça, porque beta-HCG é difícil de falhar. Aí, se desse, se eu tivesse grávida, ia constar, porque no sangue é mais fácil, né, de ter o hormônio ali, uma concentração maior do hormônio do HCG do que na urina. E aí foi isso que eu fiz, aí passou 5 dias, aí eu tava com 19 dias de atraso, foi quando eu fiz, resolvi fazer o beta-HCG. Só que nesse meio tempo eu ainda tava tendo alguns sintomas. Ó o avião. Teve um dia, em um dia eu tive dor de estômago, do nada, assim, senti bastante dor no estômago, assim, eu apertava, assim, doía pra caramba. E também tava sentindo umas dorzinhas bem de leve, assim, tipo umas fisgadinhas, umas pontadinhas no pé da barriga. E isso é um sintoma de gravidez também, né? Porque essas dorzinhas no pé da barriga, eu até falei com a minha enfermeira na minha consulta de pré-natal, ela explicou que é quando o embrião ali tá se fixando ali na parede do útero, sabe? E aí que dá essas dorzinhas, essas pontadinhas, sabe? É tipo uma coliquinha, mas é mais uma pontadinha assim, no pé da barriga. Então eu senti também isso. E aí pode ser coisa da minha cabeça, eu não sei, gente, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu senti, né? E assim, como eu já tive 2 filhos, eu sei a diferença. Mas eu senti umas tremidinhas na barriga, assim, que foi diferente. Eu não sei, gente, eu não sei se já dava pra eu ter sentido nessa altura do campeonato, com pouquíssimas semanas ainda essas tremidinhas, mas eu senti.
E eu sei, tipo assim, diferenciar de gases, né? Porque eu sentia, às vezes, gases, né? Por gases mesmo, normal. Só que aí quando eu sentia, eu sabia. Eu falava, não, não é não. Não é, é gases. Só que do dia que eu senti, eu lembro que eu até comentei, eu tava no carro. E aí eu falei, tava no carro do meu irmão. E aí ele estava até perto, ele até ouviu eu falar, né? Que eu falei, gente, tô sentindo mexer aqui. Só que eu não tinha descoberto ainda. E eu ficava, ai, gente, será? Ai, não sei, gente, eu acho que é, hein? Eu ficava assim, sabe? Eu acho que eu senti alguma coisa mexer aqui, só que ainda não tinha descoberto, né? Então era mais uma coisa que me fez desconfiar. E aí, né, finalmente chegou o dia 23 e eu fiz o beta-HCG, e aí foi quando deu o resultado positivo, que, né, tem um vídeo aqui da minha reação pra vocês, que apesar da gente estar, né, não estar mais evitando, da gente querer mais, eu não esperava. Tipo assim, eu sabia que a gente podia engravidar, mas eu não esperava que fosse ser agora, gente, juro pra vocês, eu não esperava que fosse agora. Acho que depois do teste negativo, eu ainda fiquei meio assim, né? Tipo, pode ser um falso negativo. Mas eu acho que como eu fiquei meio triste, eu fui tirando da minha cabeça que podia ser gravidez. Comecei a colocar na minha cabeça que eu não estava grávida. Não estou grávida, não estou grávida, não estou grávida. Pra eu, caso desse negativo o beta-HCG, pra eu não me frustrar mais. Então eu fiquei, não tô grávida não. E aí então eu tinha certeza absoluta que ia dar negativo o beta-HCG. Eu abri assim, tipo, não, vai dar negativo aqui, tinha certeza, já tava preparada já pra ver negativo e falar, tá vendo? Negativo, não tô grávida. E aí, assim que eu abri assim de cara, apareceu lá, positivo, bem grande na minha cara. Tá grávida? Falei que tá. Tá? Tá. Essa magreza dela. E aí eu fiquei, não, gente, como assim? Tem um bebê na minha barriga. E até hoje, agora, na hora que eu falei isso aqui, eu fiquei, meu Deus, como assim? Tem um bebê na minha barriga, gente. Vocês têm noção que tem um neném na minha barriga, cara? Ai, gente, tem outro bebê na minha barriga. Meu Deus. E aí, pelas minhas contas, né, quando eu descobri, eu estava de 5 semanas. Pelo dia do meu período fértil, né? Então, hoje eu estaria de 6 semanas, porque faz uma semana que eu descobri. Só que os médicos contam pela DOM, que é a data da última menstruação. Até fazer a primeira ultrassom, que na primeira ultrassom confirma mesmo a idade gestacional mais próxima, né? Mais exata ali. Mas aí, enquanto eu não faço a primeira ultrassom, eles estão contando pela data da última menstruação. Então, pela data da última menstruação, eu estou de 8 semanas. Quando atrasou minha menstruação, pelas minhas contas, eu estava ainda de 2 ou 3 semanas. Então, por isso, tava muito recente ainda a gravidez. E eu sei que muita gente, assim que atrasa, ou até mesmo antes do atraso, já consegue ter o positivo ali, já produz bastante hormônio, né? E já consegue detectar ali no teste antes mesmo do atraso menstrual. Só que comigo é diferente. Cada mulher produz uma quantidade, assim, de hormônio HCG. Tem uma quantidade ali padrão, né? Uma média, só que cada mulher produz, né? Tipo, tem de tanto até tanto, né? Pra tanta idade gestacional. Só que tem mulher que produz, tipo, mais perto do mínimo, outras mais perto do máximo, entendeu? E eu, sim, eu tenho quase certeza, né, pelo meu histórico de falso negativo, que eu produzo muito pouco hormônio HCG. E aí, na urina, o teste ainda não consegue detectar. É tão pouquinho que o teste fica, a sensibilidade do teste é maior do que, sabe, tem de hormônio e não consegue detectar. Então, acho que por isso que eu tenho tantos falsos negativos. Mas aí agora, essa altura do campeonato, se eu fizer autoteste, que várias pessoas me pediram, duas pessoas comentaram no vídeo do parto para eu fazer outro teste de farmácia, pra ver se vai dar positivo agora. Mas agora, essa altura do campeonato, com 8 semanas, né, que eu tô, vai dar positivo. Porque conforme a gravidez vai evoluindo, a quantidade de hormônio vai aumentando. Então, se eu fizer agora, é certeza que vai dar positivo. Deu negativo o primeiro, porque tava muito recente a gravidez. Assim, eu não confio em teste negativo, por causa, né, do meu histórico. Só que, assim, eu não quero assustar vocês também, porque isso vai de mulher pra mulher, entendeu? Acontece comigo, mas não quer dizer que vai acontecer com você, com todo mundo, entendeu? Pode ser, sim, que aconteça. Eu já vi outras pessoas que tiveram. Inclusive, se você for uma dessas mães que teve falso negativo, comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você descobriu antes do atraso, ou logo de cara no comecinho, me comenta aqui também, pra gente poder ver que tem, né, que é diferente, né, que as mulheres são diferentes e cada uma descobre no começo, algumas demoram pra descobrir, umas tem falso negativo, outras tem positivo lá de cara. Então, assim, não se assustem em relação ao falso negativo. Pode ser realmente que você tenha um falso negativo, porque se você produz pouco hormônio HCG, pode dar um falso negativo, mas pode ser também que o seu negativo realmente seja negativo, porque, né, realmente não tem bebê aí. Então, mas agora eu só confio mesmo em beta-HCG, em exame de sangue. Mas é isso, gente. Foi assim, né, assim que eu descobri, assim que eu desconfiei. Foi uma coisa, acho que um pouco de instinto materno, porque apesar de estar dando negativo o teste,
eu, no fundo do meu coração, eu sabia que eu tava. E das outras vezes que eu desconfiei, eu sabia que eu não tava. Então, sabe, é diferente. Eu acho que a gente sente já uma ligação ali com o bebezinho, né, que tá na barriga. Ai, não sei explicar. Mas... E a gente conhece o nosso corpo também, né? Então, qualquer coisinha que a gente sente de diferente, a gente sabe que tá diferente. E uma coisa que me perguntaram também foi se eu senti sensibilidade nos seios. E dessa vez eu não senti. Na gravidez do Theo eu senti, antes de descobrir. Também que a Pietra ainda mamava, e aí na hora que ela foi mamar eu senti uma sensibilidade, assim, uma dorzinha. Só que dessa vez eu ainda amamento também o Theo e eu não senti. Então, tá vendo? Uma gravidez é diferente da outra. Dessa vez eu não senti a sensibilidade. Foram só esses sintomas aí que eu contei pra vocês mesmo. E foi assim que eu descobri minha gravidez, com 19 dias de atraso. Tive um falso negativo. Mas estamos aí, com o Baby 3 na barriga, 8 semaninhas. E é isso, gente. Agora eu tô super ansiosa aguardando a ultra, pra gente ter, né, confirmar a idade gestacional, pra ver o bebezinho, pra ver se tem só um bebezinho, porque tem uma galera aí no Instagram, sabe? Umas seguidoras muito legais, muito amadas e queridas, tá? Muito obrigada, gente, por todo o carinho. Que estão me falando que acham que é gêmeos, então, assim, eu já tô, né, pensando na possibilidade, tô ansiosa pra fazer a primeira ultra logo pra saber se é só um mesmo, se tem dois, né? Mas enfim, eu vou compartilhar tudo com vocês aí no canal, vai ter vlog de tudo. Eu vou fazer diário de gravidez, enfim, tudo mesmo. Então acompanhe aí, se você tá chegando aqui agora e quer acompanhar essa gestação, já se inscreve aqui embaixo. Me segue no meu Instagram, que é @cindy_, que por lá a gente, vocês me acompanham em tempo real, a gente interage, eu abro caixinha de perguntas e aí vocês mandam perguntas lá, tá bom? E é isso, gente. Deixa o like aí embaixo antes de sair do vídeo, tá bom? Comenta aqui embaixo também, deixa seu comentário aí. E é isso, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!